Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos lá trocar uma ideia, porque virou uma unanimidade na torcida do Atlético o seguinte fato: o Atlético precisa de um camisa 10 finalizador. Até pelo fato do time não ter esse meio-campista de mais chegada hoje no time titular, com meio campo composto por Bruno Zapelli, meio campo composto por Luiz Gustavo e o meio campo composto por Juan Camilo Portilla, eu acho que o torcedor ele sente falta dessa característica mais agressiva de um jogador que articula as jogadas e de um jogador que também tem essa presença de chegar, finalizar, pisar na área. No final das contas, o torcedor do Atlético sente falta do meio atacante. De certa maneira, eu acho que o Julimar faz esse papel. Mas eu acho que tem um jogador que tem mais essas características de articulação como a característica de chegada à frente. E eu tô falando do Felipe Schickett. O Felipe Schickett é um jogador muito versátil, né? Pode fazer várias funções no sistema ofensivo do Atlético. Pode ser um ponta pela direita, como foi contra o Bragantino, um ponta pela esquerda, como foi em outros momentos, pode jogar de segundo atacante, até camisa 9 já fez. Mas essa função de meio atacante, eu acho que acaba potencializando tudo que o Schickett pode oferecer para o jogo. Tanto a capacidade de articulação e de movimentação para abrir espaços, que o Schickett ele acaba indo muito bem, e o Schickett também vai muito bem no sentido da finalização, de chegar perto do gol, de invadir a área, de gerar esse peso ofensivo, essa presença ofensiva. Então, se é uma torcida que hoje pede o retorno do Terán, se é uma torcida que hoje pede o retorno do Vitor Bueno, o Felipe Schickett é um jogador que eu acho que está no clube, talvez não esteja tão pronto, um processo de amadurecimento, mas que já vem entregando nos jogos de Série A. E eu acho que ele pode ajudar bastante a gente. Beleza, rapaziada? Então eu trouxe alguns lances aqui pra gente fazer aquele velho react de lances onde o Schickett tá fazendo essa articulação de jogadas pra gente reagir e ver essa característica do jogador, beleza? Primeiro lance contra o Bragantino, olha como o Luiz Gustavo busca o camisa 10 e o Schickett se posiciona nas costas do volante aqui, o Julimar também, camisa 20 aqui, bem por dentro, mas esse posicionamento do Schickett já com o corpo meio virado para receber a bola e progredir acaba sendo muito interessante, que é o que acontece, ele recebe a bola e quando recebe já tá virado pro gol do adversário. E o que acaba acontecendo? Sofre a falta, uma falta perigosa pro Atlético. A bola parada não é tão boa, mas uma falta perigosa pro Atlético. Aqui é um lance interessante, porque o Schickett ele sai da área, você vê esse lateral aqui apontando para ele tira um jogador de dentro da área e ajuda a balançar a defesa adversária. Por exemplo, você poderia ter esse jogador aqui invadindo e aproveitando o espaço que foi criado pelo Felipe Schickett. Felipe Schickett acaba circulando a bola, mas interessante o processo de movimentação, como o Felipe Schickett consegue aproveitar esses cenários. Baixa para construir, baixa para tocar na bola. Ó, essa jogada é muito interessante. Recebe do João aqui entre linha e o que ele espera? O João passar de novo, a tabela acontece e o João acaba gerando uma situação de finalização. Schickett construindo, como típico camisa 10. Dessa vez ele busca lá do lado inverso a ultrapassagem do Gilberto. Aqui é uma jogada muito especial, porque se tem uma característica que eu acredito que o jogador de articulação tem que ter, é saber temporizar a jogada. E olha como o Schickett espera a ultrapassagem certinha do Léo Derick. O Léo Derick faz o cruzamento, o Bruninho acaba perdendo o gol. Contra o Santos, o Schickett pega a bola e já aciona esse jogador aqui, que eu confesso que acho que é o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo acha o Viveiros, mas olha o comportamento do Schickett. Foi na teoria um passe simples, mas o Schickett pega a bola e já mira a área. Ele já vai em direção ao gol. A jogada não se desenvolve, mas você só de ter presença dentro da área, só de você ter mais jogadores dentro da área, eu já acho que é um fator relevante, sabe? E é um fator que naturalmente gera gol. Esse lance aqui, a bola sobra por uma segunda bola e o Schickett acaba não fazendo gol, mas é importante você ter esse meia que chega para bater, aproveitar as situações que o jogo te traz, né? O Schickett acaba chutando para longe essa bola, mas acho que é um comportamento legal. Schickett saindo da ponta direita, vindo para dentro para entrar em condição de finalizar ali na entrelinha. Também um comportamento interessante, a finalização no céu das melhores, mas bom comportamento.
Esse lance aqui é legal a gente analisar. Olha o Chiquete entre linhas. Olha o movimento dele para aproveitar esse corredor e vai para jogada individual. Consegue o cruzamento, não sei que esse aqui, mas a finalização acaba sendo travada, mas o Chiquete vai bem. Chiquete novamente entre linhas, recebe a bola e tenta acionar o Viveiros. Essa jogada é interessante, porque o Chiquete vai receber, passa da marcação e é uma jogada de articulação e transição, que também é importante para o camisa 10, para o time como o Atlético que usa muito a transição. Aquilo que a gente já viu de buscar a inversão do outro lado, ter uma boa visão de jogo. Então, assim... E aqui, mais uma vez, né? Ele aproveita essa segunda bola e quase faz o gol. Então, assim, o Felipe Chiquete... Talvez ele seja até mais atacante do que meia. Mas isso não significa que ele não pode ser esse meia. Esse meia de chegada, esse meia de boa articulação, de boa conexão com seus companheiros e ao mesmo tempo de presença ofensiva, e ao mesmo tempo de chegada na área, e ao mesmo tempo dessa inteligência de estar no momento certo, na hora certa e potencializar os companheiros também. A gente viu lances ali que o Chiquete, ele convida os outros para jogarem junto com ele, como por exemplo foi o lance do João, como por exemplo foram lances ali na entrada da área que ele se apresenta para jogar com o Luiz Gustavo, com o Esquivel. Então é um jogador que eu sempre destaquei isso, é muito inteligente e eu acho que ele transita bem entre agressividade e objetividade, de tentar uma finalização, de pegar o gol e essas conexões. Então, a gente sabe, faltam peças no elenco do Atlético. Isso é inegável. Isso é indiscutível. São peças importantes que poderiam fazer o elenco do Atlético ser um elenco muito melhor. Mas eu acho que a gente tem uma geração tão boa de jovens que hoje não é muita opção do Atlético. Hoje talvez seja a única alternativa de ser um clube Atlético Paranaense que tenta desfrutar o melhor possível desses garotos. Então eu sinto que a gente tem ali no Felipe Chiquete um jogador que demorou o reconhecimento, o amadurecimento, mas ele estava pronto para quando a chance chegasse. Quase que a chance não chegou. Mas eu sinto que o Chiquete está muito confortável para ajudar o Atlético de diferentes maneiras. Como eu falei, muito versátil. Então, se eu sou o Odair, eu começo a cogitar em ter essa peça jogando por dentro, muito mais do que o Mendonça. Não faz sentido você ter um jogador com essa capacidade de articulação optar pelo Mendonça. Não faz sentido. Porque eu acho que o Chiquete, até por essa capacidade criativa, pode potencializar o Julimar, pode potencializar o Viveiros. Aí eu lembro daquela jogada, né? Nem tá nesse lance, mas poderia estar claramente nesse compilado. Aquela jogada contra o Foz do Iguaçu, quando ele vira um camisa 10, abre pro Mendonça e o Mendonça cruza pro Viveiros. Acho que o processo, no final das contas, até com o Julimar seria esse, né? Chiquete mais de 10, Julimar de segundo atacante e o Viveiros de centroavante. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.